Nem 10 dias se passaram após a decisão absurda do STF de aplicação da Lei Maria da Penha para qualquer caso envolvendo mulheres, não somente para casos em que havia um relacionamento passado ou havia uma convivência familiar, mas a toda e qualquer situação que envolve uma mulher. E aí temos esse caso aqui, onde foi aplicado já, menos de 10 dias depois, já foi aplicado. O juiz feminista ele tem uma pressa de aplicar a legislação que vai tirar a defesa de um homem, enfim, que vai afastar o homem da sua residência. O juiz feminista ele tem essa pressa de fazer esse tipo de aplicação contra homens. Eu falo isso porque quando a lei Mariana Ferrer ela foi sancionada, 2 dias depois eu tive uma audiência onde essa lei, que é a verdadeira mordaça para o advogado dos homens, essa lei já foi aplicada. Eu fui falar sobre o histórico da acusadora e o juiz já se levantou e disse que, doutor, olha só, a lei Mariana Ferrer já tá valendo. Tudo bem, excelência. Então, assim, há uma pressa por parte desse tipo de magistrado nesse tipo de aplicação de lei contra homens. Vamos ver o contexto dessa história e ver o absurdo que foi esse caso, que é esse caso. Bem, esse caso se trata aí, segundo a imprensa, segundo o site do G1, que foi onde eu li a notícia de maneira mais completa, onde houve uma briga ali por causa de barulhos, de arares, alguma coisa do tipo, e houve uma discussão no WhatsApp. Esse homem, que é um advogado, que está sendo acusado de violência psicológica, já eu falo para vocês o porquê da violência psicológica contra a mulher. O juiz entendeu dessa maneira e decretou as medidas protetivas de 1 quilômetro, mais um absurdo, porque mesmo em situações onde o homem e a mulher tinham um casamento, um relacionamento, essa é a maior distância que eu já vi de uma medida protetiva concedida. O máximo que eu vi aqui no escritório foi de 800 metros. E eles moravam no mesmo bairro. No caso aqui, parece que, segundo a matéria, esse homem e a mulher que requeriu as medidas protetivas, eles moram a menos de 300 metros de distância. Parece ser um condomínio. Até algumas pessoas trouxeram que, na verdade, era o apartamento da namorada dele, mas a notícia que eu li diz que a distância entre ele e essa mulher é de menos de 500 metros. 200 e poucos metros, alguma coisa do tipo. Mas ainda que fosse o apartamento da namorada, ainda que seja o apartamento dele, mas estando ali no mesmo condomínio, isso traz consequências para a vida desse homem. Se ele mora ali, consequências ainda piores, porque 1 quilômetro eu moro em um condomínio. Se eu sair aqui para fazer uma caminhada, por exemplo, e se eu tivesse uma medida protetiva, eu tenho até que tomar cuidado, né? Porque se eu tomar uma medida protetiva como essa, eu tenho que sair do meu apartamento. Então, se eu for fazer uma caminhada aqui, e essa pessoa que pediu medida protetiva contra mim também sair para fazer uma caminhada, eu tenho que subir, eu não posso fazer minha caminhada. Se eu for na academia do condomínio, muitos condomínios têm academia, eu não posso entrar se essa mulher estiver lá. Se eu for convidado para uma festa, na parte aqui de festas do condomínio, eu não posso entrar porque a madame está lá. Ou seja, olha o transtorno que essa legislação, com essa interpretação absurda do STF trouxe. Eu falei aqui, não somente eu, mas vários advogados, advogadas, as pessoas aí que fazem a defesa, né, dos direitos dos homens, as pessoas que comentam, que nem são advogados, mas trazem essa realidade para vocês. Nós estamos avisando há anos sobre isso. Quando isso se estender, vai começar a verdadeira pandemia de falsas acusações, ou acusações onde não existe nenhum tipo de crime psicológico contra a mulher, e ainda assim os juízes feministas vão conceder esse tipo de medidas protetivas absurdas. E o que aconteceu para esse homem ser acusado de violência psicológica contra essa mulher? Pelo WhatsApp, não estava junto. Acredito que ele nem conhecia essa mulher pessoalmente. Então, o que ele falou no grupo foi o seguinte: começou a discussão, ele entrou ali no grupo, começou a discutir também, e ele falou: não tem um macho para cuidar dessa situação. Algo desse tipo, né? Ou eu sou macho o suficiente para cuidar dessa situação, porque aqui não tem. Assim, é que ele também é aquele cara que, né, chega ali achando que vai colocar ordem em todo mundo e acabou falando aí essa bobagem. Foi grosseiro, ok. Ele pode até ter sido grosseiro. Mas isso causa uma violência psicológica em alguém que ele nem conhece pelo WhatsApp? O juiz entendeu dessa maneira. Mas olha o contexto. Quando essa advogada que requeriu as medidas protetivas,
disse que seu marido era policial, ele confirmou. Esse homem que recebeu as medidas protetivas confirmou. Então eu converso com ele. Então é uma conversa entre eu e ele. Alguma coisa desse tipo, tá? Eu tive acesso não. Essas conversas já estão na internet, tá? Mas estou aqui resumindo o que aconteceu. E ele falou. Então a conversa vai ser entre eu e ele. Ou seja, essa questão dele dizer que não tem macho suficiente para resolver, ele jogou para todo mundo. Essa mulher pode ter tido um embate maior com ele ali no grupo, mas ele jogou essa conversa principalmente para os homens. Se eu estou em um grupo, entra um outro homem e diz ali, não tem nenhum macho suficiente para resolver isso aqui, eu vou resolver? Ele está dizendo que eu também não sou homem, que eu também não sou macho. Então, a ofensa foi para todo mundo que estava no grupo. E, no meu entendimento, principalmente para os homens. Mas a mulher se sentiu super ofendida, foi lá em sede policial, requeriu medida protetiva. O promotor também, a promotora deve ter, né, opinado para que a medida protetiva fosse deferida com base no novo entendimento do STF. Temos esse absurdo aí. 1 quilômetro longe do seu apartamento, ou se for o caso do apartamento do seu namorado, se for o seu apartamento, seja alugado ou próprio, não importa. Olha o que essa mulher conseguiu fazer com a vida desse homem. Fora que isso vai virar um processo, tá? Porque o processo de medida protetiva é um. Isso vai virar um outro processo por violência psicológica. E não fiquem assustados se daqui a alguns meses eu retornar aqui e dizer que esse homem foi condenado na Lei Maria da Penha por violência psicológica contra a mulher por causa de uma discussão dentro de um grupo de WhatsApp. Então, vocês homens que ainda não acordaram, vocês homens que ficavam dizendo que, nossa, vocês exageram demais, a machosfera exagera demais, esses advogados só querem dinheiro, etc, 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 né, contra as pessoas que defendem os seus próprios direitos, vocês também terão em breve uma medida protetiva contra vocês. Você que é patrão, a sua empregada pode entrar com uma medida protetiva contra você. E você não entra nem na tua própria empresa. Tua colega de trabalho, você que é empregado, pode entrar com uma medida protetiva contra você e você não entra mais no seu trabalho. Vai tomar uma justa causa por falta? Ou o empregador ele vai optar por demitir aquela mulher e ele também tomar uma Lei Maria da Penha por violência psicológica, ou ele vai demitir você? O que você acha que ele vai escolher? Você que frequenta uma academia, que gosta ali, né, de estar conversando com as meninas, etc. Se uma delas entrar com a medida contra você, você também pode ser impedido de entrar naquele estabelecimento. Se você é um personal trainer, por exemplo, isso vai te trazer grandes prejuízos, enfim. Pode ser a sua vizinha, pode ser a sua colega de trabalho, pode ser a sua empregada e a empregada doméstica. Se ela pedir uma medida protetiva contra o seu patrão, será que o juiz vai mandar ele sair da sua própria casa e a empregada doméstica vai ficar vivendo ali? Quem sustenta a família? Eu estou falando aqui em tese, mas tudo que eu falei em tese no passado, por mais absurdo que parecesse, hoje se tornou realidade. E a tendência é piorar. Se você, homem, não acordar, você que ainda dá ouvido para feminista, que fica aí falando que não tem nada a ver, esses caras são malucos, esses caras são red pill, esses caras são tudo louco, você também vai ter a sua medida de proteção relacionada às mulheres, você também terá a sua medida protetiva. Vai sobrar para todo mundo, tá? O aviso foi dado, o aviso já vem sendo dado há muito tempo, há muitos anos, mas quem sabe agora vocês comecem realmente a acreditar. Ou vocês só vão acreditar quando você tiver uma medida protetiva contra a sua pessoa, restringindo aí a sua liberdade.